Eu creio que a primeira coisa a ser notada é que quando Paulo fala do Espírito Santo, ele está falando da terceira pessoa da Trindade. Embora a metáfora que ele esteja usando aqui, enchei-vos do Espírito, possa sugerir que o Espírito Santo é um líquido celestial e que nós somos grandes reservatórios dentro dos quais Deus derrama esse líquido que é o Espírito Santo, ele, na verdade, é visto, é entendido e crido como um ser pessoal. O Espírito Santo é pessoal. Ele não é um líquido, não é um gás, não é uma força que vem de Deus, mas ele é a terceira pessoa da Trindade. Isso aqui é importante porque tem pregadores e pastores que falam e pregam como se eles tivessem domínio sobre o Espírito Santo e pudessem controlar ou manipular o Espírito Santo, tipo jogar o Espírito Santo, soprar o Espírito Santo, como se o Espírito Santo fosse uma coisa. Mas o Espírito Santo não é uma coisa, ele é uma pessoa. Então estar cheio do Espírito Santo é estar debaixo do domínio do Espírito Santo e não o contrário. Você nunca vai chegar a um ponto de espiritualidade que você vai manipular, controlar ou dizer ao Espírito Santo o que ele vai fazer, quem ele vai curar, aonde ele vai se revelar. Não é interessante que no Novo Testamento os apóstolos nunca marcaram reunião de cura? Sabe por quê? Eles não sabiam quando o Espírito Santo ia agir, porque eles não tinham controle sobre o Espírito Santo, eles eram controlados pelo Espírito Santo. Segunda observação aqui é que quando Paulo diz enchei-vos do Espírito, ele está falando da terceira pessoa da Trindade, ele não colocou aqui o adjetivo santo, que é o adjetivo que caracteriza o Espírito e o faz diferente dos demais espíritos. A mesma palavra espírito no grego é usada no Novo Testamento para se referir ao espírito humano e aos espíritos imundos. O que faz a distinção do Espírito de Deus em relação a esses dois é o apelativo santo. Esse é o nome dele, Espírito Santo, em distinção aos espíritos imundos e ao espírito pecaminoso do ser humano. Por que isso é importante? Porque quando Paulo fala enchei-vos do Espírito Santo, já se pode depreender, já se pode inferir que o primeiro efeito de alguém que está sob o controle do Espírito será santidade. Por isso é a primeira e mais importante característica que nós devemos procurar no que diz respeito ao poder e à ação do Espírito Santo em nós, é a santidade, porque ele é o Espírito Santo. Se alguém está cheio do Espírito que é santo, é óbvio que a primeira evidência disso vai ser não experiências, embora elas possam ser bem-vindas, mas santidade de vida. No casamento, nas relações sociais, como nós vamos ver aqui, na criação de filhos, na relação marido e mulher, e assim por diante. Uma terceira coisa que nós queremos observar aqui, já vamos para o segundo ponto. Eu queria, nesse primeiro, ser muito breve. Eu queria que lembrassemos dessas duas coisas. Quem é o Espírito Santo e agora o que é que significa ser cheio dele. Bom, talvez a melhor maneira da gente entender o que é que Paulo quer dizer aqui com essa expressão, enchei-vos do Espírito Santo, é observando que essa ordem, ela está ligada a uma ordem anterior. Veja que Paulo começa dizendo, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, ele está fazendo um contraste que só é verdadeiro porque existe um ponto de analogia. Ou seja, ser cheio do Espírito Santo é parecido com ficar bêbado, só que ao contrário. Uma pessoa que está cheia de vinho, ela está bêbada, as suas palavras, suas reações, emoções, decisões, as suas escolhas serão influenciadas pelo álcool, a tal ponto de que no dia seguinte a pessoa nem vai lembrar o que é que ela fez. Fez um monte de besteira, disse um monte de coisa errada, das quais ela vai querer se arrepender depois, mas ela nem lembra porque estava debaixo do domínio do álcool, não é verdade?
funciona da mesma forma. Não vos embriagueis com vinho, ou seja, em vez de vocês viverem embriagados com o vinho ou qualquer outra coisa, vocês vivam cheios do Espírito Santo. Portanto, existe um paralelo. E esse paralelo significa que, se você estiver cheio do Espírito Santo, a semelhança da pessoa bêbada, o que você pensar, o que você disser, as suas escolhas, as suas decisões, a sua consciência, tudo estará debaixo da influência e da ação do Espírito Santo. Com uma diferença: quanto mais bêbado você ficar, menos controle você vai ter sobre você. Tanto é que Paulo fala que isso é uma vida que leva à dissolução, à inutilidade, literalmente, à inutilidade. Enquanto que, quanto mais cheio do Espírito Santo você for, mais domínio próprio você vai ter. Não é verdade? É por isso que eu não entendo como tem pessoas que identificam a presença do Espírito Santo pela bizarrice da atitude das pessoas. Então, para essas pessoas, quanto mais estranho for, mais cheio do Espírito Santo a pessoa é. Aí o cara sobe em pau de sebo durante o culto, planta bananeira, dá salto triplo mortal, e aí vai dizer que está cheio do Espírito Santo. Mas eu acho que por aqui, quanto mais cheio do Espírito, em oposição a estar embriagado, mais domínio próprio a pessoa tem. Mais santa ela vai ser nos relacionamentos, nas conversas, em tudo que ela faz. Não vamos confundir bizarrice, estranheza, coisas absurdas com plenitude do Espírito Santo. Algumas pessoas dizem, não, mas lá no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, a multidão olhou para eles e disse que eles estavam bêbados. Sim, mas não porque eles estavam plantando bananeira, mas porque eles estavam falando coisas que alguns da multidão não estavam entendendo. Como pessoas bêbadas falam, não tinha ninguém ali procedendo de maneira bizarra, caindo no chão, rolando no chão e coisa dessa natureza. Quanto mais cheio do Espírito Santo nós formos, mais humanos nós seremos, mais gente nós seremos, mais pessoas nós seremos, porque nós seremos curados, protegidos, abençoados de todas as bizarrices que o pecado introduziu na nossa natureza, e seremos mais semelhantes ao Senhor Jesus, o homem perfeito, que é isso que o Espírito Santo quer produzir em nós.